chegou a hora dele, tal novo acordo ortográfico. O que acontece? Ele já é debatido desde 1990, para você que não sabe. Foi aprovado em 95 e foi implementado aqui no Brasil em 2009. Para muitas pessoas, inclusive este que vos fala, foi um pouco estranho, porque o meu processo de alfabetização se deu na forma antiga. Então, coisas aí que hoje já são a regra, deu uma certa complicada na hora. Mas a gente teve que se adequar e hoje eu não vou falar a minha opinião a respeito, mesmo que eu acho que muita coisa foi muito mal feita. Vou falar a respeito das regras, só isso, beleza? Fique conosco. Salve, meus queridos, bora lá. Hoje você irá aprender sobre as regras do novo acordo ortográfico e digo, fique até o final porque esse vídeo é importante para você não errar, certo? Na hora de você fazer sua provinha e afins. Uma das principais razões do novo acordo ortográfico foi a assimilação com a fala. Um ponto aqui, curioso. Aliás, já falei isso, não vou falar coisas históricas, vou falar hoje só sobre as regras, beleza? Futuramente farei um vídeo bem legalzinho sobre isso. E aliás, se você tá gostando, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, isso me ajuda. Se você de fato quer ajudar alguém, ajude o pai aqui. Então deixa o teu like, deixa o teu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, beleza? Fora isso, o que acontece? O novo acordo ortográfico, não um acordo fonético. Por quê? Não sei. Muitas pessoas até comentaram na época, então a forma de falar vai mudar e tal, não sei o que. Não mudou a forma de falar de ninguém. Só mudou a forma de se escrever, tá certo? Em alguns casos. Fiquem conosco e eu vou falar pra você outra coisa. Se você me acompanha aqui já faz uns dias, você vai ver que eu postei 2 vídeos sobre ato, postei vídeo sobre acentuação de ditongos e hiatos e postei também vídeo sobre hífen. O que acontece? Por que eu quis fazer isso? Porque é a base, certo? Se você assistiu esses vídeos, este vai ser fácil pra você. Se você não assistiu, super recomendo que você os assista, porque, torno a dizer, são a base. Sabe aquele jargão que eu falei no vídeo do hífen? Letras iguais, separa, diferentes junta, e H, na maioria das vezes se separa. Isso veio do acordo ortográfico. Não era bem assim antigamente, era diferente. E você vai saber, beleza? Então fique até o final e não deixe de conferir os vídeos. Bora lá! A primeira grande mudança, olha só, o alfabeto, quando eu fui alfabetizado, eram 23 letras. Então, por exemplo, era A, B, C, D, I, F, G, H, I, J, L, não tinha K, e lá no final, U, V, X, Z, ponto. Aí a professora colocava a parte, o K, o Y e o W como uma língua que tem algumas palavras aqui, mas eram línguas estrangeiras. Elas não compunham ali o nosso alfabeto latino. Essas aí eram letras de origem estrangeira. Então essa foi a primeira mudança, de 23 para 26 letras. E aí nós temos o K antes do J e antes do Z nós temos o W e o Y, certo? Essa é a primeira mudança. E sobre essas letras, você tem ali a utilização delas em nomes que já foram, vamos dizer assim, aportuguesados, e esses nomes passaram a aderir ao nosso vocabulário, beleza? O K, por exemplo, ele teve algumas utilidades, nomes próprios estrangeiros, tanto de pessoas como de lugares, mas já não é mais considerado um nome estrangeiro propriamente dito. Por exemplo, meu nome, Gabriel. Hoje em dia a gente coloca Gabriel como um nome daqui, mas a origem dele é hebraica, né? Seria algo mais ou menos tipo Gabriel, uma coisa mais ou menos assim, se for pegar a origem. Mas não é, a gente já tem um nome, vamos colocar como se já fosse do Brasil, entre aspas, e tem a etimologia dele, mas esse nome pertence ao Brasil. Esses nomes aí de origem americana, por exemplo, hoje já são aceitos para nós como fazendo parte do nosso vocabulário, beleza? E aí você tem também siglas em símbolos internacionais. Por exemplo, você escreve quilômetro com QU, mas o símbolo do quilômetro é KM, tá certo? Que nem o caso do potássio, que é o K, watt, que é W, e assim por diante. Você continua utilizando como se fosse uma coisa só de símbolos internacionais, beleza? Segunda coisa, o trema. Para você que não sabe, trema era o quê? Eram 2 pontinhos que eram colocados em cima do U. Esses 2 pontos era diante de G e Q, G-U, Q-U, né? E aí você tinha o som do U sendo pronunciado quando o trema estava presente. Então, por exemplo, a palavra linguiça,
por exemplo. Você tinha ali... Aí fica... mas a gente agora vai falar linguiça e tal. Não. Torna a dizer, as críticas eu vou deixar para outro vídeo, tá certo? Mas era isso. Então você a priori não tem mais trema, já era, caiu por terra. Outra coisa que caiu, acento diferencial. O que era isso? Não é necessariamente o acento sendo feito para tonicidade da palavra, mas para diferenciar uma palavra da outra. Já percebeu que, ó, por exemplo, pelo e pelo. Falando não dá para entender, mas se eu escrevesse, você entenderia de qual tipo eu estou falando sem contexto. Então, por exemplo, pelo com acento circunflexo seria o substantivo, né? De cabelo, por exemplo. Pelo, o acento seria o artigo mais a preposição mais o artigo. Por exemplo, estava andando pelo caminho. Você saberia isso aí fácil, sem contexto. Você bateria o olho, você saberia. Mesma coisa de forma, né? No caso, um molde, forma e forma, a forma que deve ser feito, sendo ele o molde, o substantivo ou o verbo. A palavra para, por exemplo, também tinha um acento diferencial no primeiro A. Do verbo parar tinha um acento. Para, preposição ir para a escola, um exemplo, não tinha acento. Então esse acento diferencial caiu por terra. E agora você só sabe se tiver dentro de um contexto, tá certo? Você deve se lembrar da minha aulinha que eu falei, do vídeo que eu falei sobre acentuação de ditongos abertos. Que ocorre, todos os ditongos eram acentuados. E o que mudou aqui? Terceira coisa que mudou. Os ditongos abertos, ei e oi, eles já não são mais acentuados, olha só, quando eles estiverem em posição de paroxítona. Então quer dizer, ideia, por exemplo, era acentuado, já era. Joia era acentuado, já era o acento. Plateia era acentuado, já era o acento. Aí tem até aquela piada, né? Ah, a plateia então perdeu o acento, então as pessoas vão sentar no chão. Pelo amor de Deus, né? Vamos continuar com o vídeo que é melhor. Então o acento nesses casos eles caíram por terra, tá certo? Lembre-se disso. Outra coisa que caiu por terra, hiatos. Olha só, lembra do vídeo passado não, os outros vídeos que eu falei sobre a acentuação de hiato? Você deve se lembrar que eu falei que se ele tiver depois, se for I ou U, e ele for a segunda vogal do hiato, ele seria acentuado? Você lembra, né? Claro que você se lembra. Só que tem um porém. Se esse hiato ele vier depois de um ditongo, não vai receber mais o acento. Por exemplo, feiura, feiura, não cabe certinho, não é U, não é a segunda vogal do hiato, não é forte, perdeu o acento? Perdeu, por quê? Porque vem depois de um ditongo. Ei, ali do fei, ele é um ditongo, então se o hiato ele vem depois de um ditongo, perdeu o acento. Não me pergunto por que eles quiseram fazer isso, e calma que eu não cheguei ainda no hífen, viu? Ali você vai passar um pouquinho mais de... Talvez não, né? Se você assistir os vídeos aí, você vai ficar sossegado. Mas das regras anteriores, algumas coisas mudaram bastante aí, viu? Outra coisa. Sobre hífen agora. Talvez, tipo... Qual o grande lance do hífen? O hífen sempre foi uma certa complicação na língua portuguesa. E aí foram melhorar o negócio. A gente tá... e não melhorou nada. O que acontece? Você pega palavras, por exemplo... Olha só, o hífen caiu por terra em palavras que terminam com vogal e começam com S. E aí que vale o conhecimento do vídeo passado. Você deve se lembrar que nesses casos eu falei para você juntá-las e dobrar o S ou o R. Lembra disso? E isso veio do novo acordo ortográfico. Porque na realidade, por exemplo, antessala, um exemplo, essa palavra. O antissocial, todas elas eram separadas, tá certo? E aí você tinha o tracinho antissocial, antessala, e assim por diante. Hoje não, hoje você já junta tudo e dobra, porque, se você assistir você se lembra, o S ele precisa acompanhar a fonologia nesse caso. Então ele teria um som de Z, mas para ter um som de S ele é dobrado, certo? Essa é a primeira coisinha do hífen que você deve saber. Vogais iguais você separa atualmente. Antigamente não era assim, tá certo? Então por isso que você vai ter essas grafias. Praticamente inverteram a lógica, né? Se você for ver. Quando eu digo para você que inverteu, é que assim, por exemplo, lembra da regra iguais
você separa diferente, você junta, era praticamente o oposto. Vou resumir o máximo que der aqui para não tomar seu precioso tempo. Infraestrutura, por exemplo, era estrutura, certo? Hoje é tudo junto. Micro-ondas era junto, hoje é separado, certo? Então praticamente inverteu, trocou 6 por meia dúzia, na minha opinião. Aliás, caso tenha, eu deixei de falar mais uma coisa relacionada à acentuação. Você tinha antes, por exemplo, a palavra voo, duas vogais, no caso o hiato, uma delas era acentuada. Voo era acentuado primeiro o. Voo. Você tem um vem, era acentuado também. Esse acento caiu. Diante dessas vogais iguais, diante desses hiatos, essa vogal caiu. Nossa, tava quase esquecendo desse negócio aqui, então deixei aí pra você. Agora, de novo pro hífen. Algumas palavras caíram o uso dele. Quando você tem uma palavra que ela tem, como é que eu posso dizer, sentido único, certo? Por exemplo, girassol. Você tinha o verbo girar e o sol. Pensava-se assim, vamos dizer assim. Mas devido à quantidade de uso, ele já significa uma outra coisa. Ninguém mais pensa em giro e sol. Então vamos juntar tudo? Essa é a outra regra do if. Você junta tudo. Por exemplo, nesses casos aí de palavras que significam uma única coisa. Vai ter momentos, aliás, só um adendo aqui. Vai ter momentos nesse vídeo, você vai pensar, cara, e por que você tem essa exceção? Por que você tem aquela? Só aceita que dói menos, né? Basicamente hoje, no hífen, sendo bem sincero agora, sem zoeira nenhuma, no hífen você vai ter que decorar algumas palavras. Por exemplo, girassol não tem hífen, manda-chuva não tem hífen, pontapé não tem hífen, paraquedas não tem hífen, paraquedista não tem hífen. Tudo significa uma coisa só? Sim. Agora, couve-flor tem hífen? Tem. Não significa uma coisa só. Guarda-costa tem hífen? Sim. Não significa uma coisa só. Então quer dizer, são nessas horas que eu entendo o pessoal das exatas em detestar isso aqui, velho. Porque, fica a critério de pessoas que estão decidindo ali aleatoriamente, entendeu? Bora lá. E outra coisa, se ainda for falar, mas guarda-costa, você tem a junção de um substantivo e um verbo. Girassol não, pelo amor de Deus. Enfim, esse hífen aí caiu por terra. Outro desuso do hífen. Lembra lá de vogais iguais separa? Então, tem exceção. Quais são as exceções? Re e co. Você tem exceção nisso daí, não vai colocar hífen nisso. Então, cooperador era separado, coordenador era separado e agora juntou-se. Foge a regra, não sabemos o porquê. Re é a mesma coisa. Reescrever, reeleição e assim por diante. Essas combinações são vogais iguais, você não separa, certo? Porque também não sei. E uma outra coisa também é relacionada àquela regra do H. Você tem o primeiro termo, seguido de H, separa, beleza? Basicamente, essas são as principais mudanças que vai fazer diferença para você, que você deve saber sobre o acordo ortográfico feito, aprovado em 2009, certo? Já debatido na década de 90. Em alguns momentos, você deve ter talvez estranhado, falar, não sei, mas assim, de fato, é isso, certo? Esse não foi. Lembra dos primeiros vídeos que eu falei? Agora só uma pequena opinião minha. Lembra dos primeiros vídeos que eu fiz a respeito de falar que a língua é uma entidade viva e orgânica? A gente entende, nós entendemos a questão de quererem mudar algumas coisas para nós adequarmos a fonologia, a nossa fala com a escrita. Todavia, em muitos casos esqueceu-se a questão etimológica. Um caso, por exemplo, vamos colocar assim, eu deveria ter colocado nas regras, mas por exemplo, as consoantes mudas caíram por terra. Praticamente é optativo, você não coloca mais. O que é uma consoante muda? Não é surda, não confunda uma coisa com a outra. Consoante muda, já viu, por exemplo, o nome Victor, quando tem um C? Você não pronuncia esse C, é mudo. Diretor era escrito basicamente diretor. Um exemplo, abrupto tinha mesmo. Então você tinha essas palavrinhas aí que eram mudas, essas letrinhas eram mudas. Então, vamos adequar ali com a norma, então vamos tirar. Então, você percebe que nós temos aí uma questão etimológica que na maioria das vezes não acompanha. O que eu quis dizer? Cara, quando a língua passa a deixar de ser algo natural, orgânico,
Quando alguém tem que ditar dessa forma para você uma regra, se fosse uma regra que fizesse sentido, eu entenderia. Por exemplo, coordenar, por que separaram? Se é vogais iguais igual todas as outras. Reescrever, por que separação vogais iguais? Por que alterar o que tinha? Já que o caso era facilitar, por que não faz uma regra sem trocentas exceções que você tem que saber todas as palavras? Isso eu tô falando do hífen, eu não tô falando aqui do acento propriamente dito, certo? Mas como eu falei, né, um dia eu faço um vídeo só explanando o que eu penso a respeito, trazendo alguns dados, porque eu sou um professor de língua portuguesa, então às vezes é legal trazer alguns recortes de pessoas mais inteligentes e que entendem mais da área do que eu, para vocês verem, talvez até trechos de debates aqui para vocês entenderem. E muita gente não conseguiu aceitar, muita gente não aceitou. Enfim, vou ficando por aqui, certo? Eu espero que você tenha entendido esse ponto aí da nova reforma ortográfica. Tem um porém, se você ficou com dúvida, veja meus vídeos de acentuação. Eu vou os deixar aqui, os de hífen. São 2 de acentuação e 2 de hífen, certo? Você os viu, você tá praticamente tranquilo relacionado a isso. Tem alguma regra ou outra, se você foi igual ao meu caso, que foi alfabetizado aí antes da reforma, talvez, hoje em dia talvez você já esteja mais tranquilo, mas se você viu isso daí, basicamente você não vai se confundir mais, tá certo? Diga aí o que você achou, porque você é livre para isso, é de graça. E outra coisa, veja os vídeos, tá certo? Não deixe de os conferir, porque ali eu vou explanar certinho ali, certo? Fiquem todos com Deus e fui!